Olá, pessoal. Eu sou a doutora Carla Ferreira, cirurgiã dentista e apresentadora do programa Sorriso Pleno. Domingo passado, a gente estava falando com a odontopediatra, a doutora Renata. Então, nós começamos a falar sobre algumas coisas e não deu tempo de a gente falar tudo. Aí eu fiz o convite para ela continuar, para a gente continuar conversando sobre as nossas crianças. E obrigada por ter aceitado continuar o nosso bate-papo sobre as nossas crianças, Tudo Renata. bem, Carla, obrigada. Então, Renata, lá a gente estava falando, né, da importância da escovação, da importância de estar ensinando a escovar, quando tem que escovar, a boa alimentação e como ir ao dentista, né? Isso tudo a gente falou lá atrás, lá no programa passado. Certo. Mas agora, a gente sabe que criança não tem jeito, não sossega, né? Sim. E aí caiu e o dente saiu inteirinho. A gente chama de avulsão, né? Isso, como tá até exatamente. mostrar agora, daqui a pouco eu vou mostrar até ali na imagem, o que se deve fazer quando esse dente está ali na mão, caiu o dente inteiro. Então, as fases de trauma, né, a gente tem duas fases. A primeira fase é quando a criança começa a andar. 1 ano, a 2, começa a andar, a correr. Nessa fase, o dente saiu e a família fica muito, né, sem saber como fazer. Então, nessa fase, o que a gente pode fazer? O dente saiu inteirinho. Aí a gente vai avaliar. Foi num ambiente fora do ambiente de casa, foi na rua ou foi num ambiente dentro de casa. Se foi num ambiente sujo, terra, areia, a gente pede que a família guarde. Se possível, lave o dente, mas sem esfregar. Só tira aquele grosso, aquela sujeira grossa. E se for em casa, não precisa mexer. Então a gente pede, se a família tiver coragem, normalmente a família não tem essa coragem. A gente pede que reimplante na hora. Até porque sangra muito também. Exatamente. Né? Se a família não conseguir, a mãe ficar muito nervosa, enfim, a gente pede que armazene ou na própria saliva da criança, embaixo da linguinha, ou num potinho no recipiente com soro fisiológico ou com leite. E procure o odontopediatra o quanto antes. Para colocar no pra lugar, gente né? poder recolocar. Se já é uma criança maior, uma criança com 5, aí a gente pede que leve de qualquer forma, mas aí nessa fase a gente nem sempre é necessário reimplantar, porque já está numa fase muito perto da troca. Então, de qualquer maneira, aconteceu, corre na gente, liga e vai o mais rápido possível. Quanto menor a idade, pior. Pior, né? Então tem que andar mais rápido para que isso aí também tenha um tempo, né? Que não pode também ficar muito tempo, senão... né? A gente pede que seja assim, nos primeiros 30 minutos, o quanto antes, né? O quanto antes, é só o tempo mesmo da família pegar a criança, fazer aquele primeiro socorro ali e correr pra gente. Então. E tem né, às vezes bate, né, e intrui, né? Que tem a intrusão, que na verdade o dente entra, né? O dente vai entrando assim. Aí, o que a gente faz? O que os pais fazem? Da mesma forma, corre pro consultório, né? Aí a gente precisa radiografar, avaliar se houve dano permanente, se não houve. Se não houve dano, deixar o dente ali quietinho, o dente vai pro lugar, vai descendo direitinho, tendo um pouco de paciência, pede para reduzir mamadeira, reduzir chupeta, né? E medica a criança, né? Caso de dor. Mas tem que cuidar desse dente, Tem que né? cuidar, tem que cuidar. Não pode esse negócio de tirando o dente, não, né? Não, nem pensar. Nem brinca nisso, né? Então, e às vezes ele cai, né? Mas ele só quebra o dente. Aí chega pra doutora Renata e fala assim, olha, quebrou o dente, é dente de leite, tira o dente, doutora. Não, nem pensar. Não, os dentes de leite são dentes muito importantes, porque eles servem como guia dos dentes permanentes. Então, se a gente tira um dente de leite precoce, o dente permanente ele fica sem uma orientação. Pode nascer fora de posição, nascer torto, demora um pouco mais para nascer, então nem pensar. Então, às vezes a gente vê, sabe, que os vídeos, o pessoal amarra, né, o dente da criança na porta e sai puxando. Isso deve dar trauma, isso é normal, não deixa a criança traumatizada? Então, tem famílias que fazem, mas é muito melhor tirar no consultório, né? Com anestésico local, e é tão rapidinho que às vezes ele só já tirou, nem vi. E vai perdendo o medo, né? Perde o medo, é tudo tão rapidinho. Contato, né? Isso, tem um anestésico local. Então, assim, acaba sendo uma coisa natural. E é muito rapidinho. E não precisa criar aquela cena de novela, né? Não, nada disso, nada disso. Então, e tem muitas vezes que você bate, a criança bate e o dente escurece, fica aquele dente escuro.
Aí os pais ficam, meu filho tá sorrindo com esse dente feio na frente. Pode tirar, tira. Não. Então, essa criança, a gente diz que é uma criança que tem que estar sempre sendo acompanhada. O dente escureceu e a gente precisa observar. Se houver alguma lesão no dente, por algum motivo, pela pancada, as células morreram, houve acúmulo de pus, a gente precisa tratar o canal. Se nada disso acontecer, se não houver infecção, a gente mantém ele ali acompanhando. Se a família ficar muito assim, ansiosa, porque o dente está escuro, é um dente da frente, a gente pode fazer uma cosmética, uma estética, né? Para ficar melhor, mais bonitinho. Agora você falou uma coisa aí, canal dente de leite. Isso. Explica aí que pode ser feito e que isso é normal, que tem gente que acha que não. É normal. É uma das coisas que a gente mais escuta no consultório. Os pais, canal, dente de leite. Melhor tirar. Não, nem pensar. Então, existe a necessidade, né? Quando a cárie é muito grande, quando houve um trauma. Então, tem infecção, tem célula morta, tem formação de pus. Então, a gente precisa, sim, tratar o canal do dente de leite, porque, como eu te disse, a gente precisa do dente de leite como uma guia para o dente permanente. Então, a gente tira em último caso, que realmente não deu mais para tratar de forma alguma. Então, nesse momento, aí a gente não tem outra alternativa. Mas aí tem, né, Tem os mantenedores de espaço, né, tudo é individual e avaliado de acordo com cada criança, faixa etária, a gente pede o raio-x para ver. Então, assim, tirar em último caso. E sempre procurando um profissional, que isso eu tô sempre batendo aqui, sabe, Renata? Tá sempre procurando um profissional para fazer uma avaliação, tá? Um bom profissional, saber quem é esse profissional, não é levando para qualquer lugar. A gente sabe que hoje em dia é um pouco, né, tá caro, as condições financeiras das pessoas estão complicadas, mas a gente também, como profissional, a gente também facilita, né? A gente tá aqui para ajudar, e a gente né? alerta muito, assim, o odontopediatra é o profissional que está capacitado e habilitado a atender a criança. Porque a gente fala assim, por que não dentista da família? Se ele não for odontopediatra, ele não tem as mesmas habilidades. Não tem. Eu, por exemplo, não sei o que eu faço, por isso que eu mando para tia Renata. As minhas vão para tia Renata, que tia Renata sabe por quê. Não é a mesma coisa. Exatamente, não é a mesma coisa. Até os produtos, né? Sim, tudo diferente que tem que ser usado, né? Com certeza. E assim, então meu filho tá com os dentes todo errado. Eu posso colocar aparelho fixo em criança de 5, 6 anos? Então, o que acontece? A gente pode e deve, né? Quanto antes a gente tratar, melhor, né? E a odontopediatria, a gente está aqui para poder fazer o diagnóstico, né? A gente está aqui para ver o que está de errado e encaminhar para os profissionais habilitados. Algumas coisas nós, odontopediatras, podemos fazer e outras a gente precisa encaminhar para os colegas especialistas, né? Para o ortodontista, para a fonoaudióloga, né? Se necessário, para o otorrino. Então, nós, odontopediatras, que temos esse primeiro contato com a criança, é a gente que vai, né, ter essa primeira observação de que não tá legal. Pode até passar de novo as imagens dela com as crianças, atendendo as crianças. Tem uma ali que faz... Essa é uma gracinha, tá quietinha, né? Uma beleza. Tem uma outra que tá fazendo pose. Olha só, gente. Ela é uma linda. Não é? Olha só, de óculos, fazendo um pouco. Ela é uma linda. Não dá trabalho nenhum, porque a mãe leva desde muito novinha. Então, ela já tá muito acostumada, né? Ambientada. É uma linda. Aí brinca, né? Fica tudo normal. Leva desenho, leva flor. Porque... E seus filhos, então, deve ser normal, né? Eu vejo eles lá no consultório, para eles é tudo tranquilo, né? O filho de dentista dá um pouquinho mais de trabalho? Não, na verdade, assim, né, a gente consegue controlar melhor, né, porque mãe dentista deve ser uma coisa muito, né? Mãe odontopediatra, então, assim, ninguém lá em casa tem problema para escovar dente, ninguém lá em casa tem problema para nada, eles já foram, assim, treinadinhos. Exatamente. Renata, queria agradecer muito por esses 2 dias, esses 2 domingos a gente está conversando sobre as nossas crianças, né? O que a gente precisa fazer para estar aí com uma boa saúde bucal. Eu que te agradeço o convite, tá? Obrigada. Nada, tá? E vou te chamar mais vezes para a gente conversar sobre outras coisas, né? Que a gente sabe que você também faz outras coisas também, bem legais.
e vou estar sempre te chamando aqui quando eu tiver dúvida, tá bom? Tá, joia. Obrigada, Carla. Gostaria de agradecer, né, os meus patrocinadores, a Joelma Lisandro que me veste, a Simone Robaina que faz o meu cabelo, a minha maquiagem e a Cero, que é a minha companheira. Gente, então, até domingo que vem, tá bom? Tchau!